Conhecem a história de Davi. Mas eu quero falar algo para os irmãos aqui sobre um conceito que ele não é abstrato, não é um conceito falso, mas ele é algo verdadeiro que está na vida de todo homem, todos os dias, que é o pecado. O pecado é algo real, irmãos, né? Todos nós aqui pecamos hoje, inclusive falei isso na sala dos jovens. Hoje todos nós pecamos. Diz as Escrituras que se alguém diz que não pecou, é mentiroso. Amém? Então o pecado, ele é algo real na vida do homem. Inclusive, ele tem algumas consequências diretas que trouxe com ele. Uma delas é a enfermidade, na qual foi orada aqui agora. A enfermidade é uma consequência direta do pecado quando ele entra no mundo. Dor, aflição, angústia, tudo isso são consequências diretas do pecado, irmão. E o pecado é algo universal. Romanos 3:23. Vamos ler esse versículo conhecido? Romanos 3:23. Porque todos pecaram. Crentes, não crentes, ateus, todos. O pecado é algo universal, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E aí Romanos 5, versículo 12, olha só o que diz. Pelo que como por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Essa morte aqui, irmãos, ela não é somente a morte física, mas é a morte também espiritual. Então o pecado é algo real, na minha e na sua vida. É algo que vai estar conosco até o arrebatamento da igreja. E precisamos lutar, combater, procurar vencer todos os dias. Essa luta da carne com o espírito. Mas 1 João, capítulo 1, versículo 8, olha lá. 1 João, capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aqui traz um alívio para a alma de todo homem. Por mais que somos pecadores, que o pecado está na nossa porta, que devemos lutar, combater todos os dias, se confessarmos, Ele, o nosso Deus, é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Isso é um alívio para a nossa alma. Então, o que eu acho fascinante na Bíblia, uma das coisas que eu acho fascinante na Bíblia, é que a Bíblia nos mostra a experiência que grandes homens de Deus tiveram nessa terra. A gente olha, por exemplo, a vida de Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu ainda te mostrarei. Que experiência esse homem não viveu, irmão? Moisés, José, os apóstolos,
Quantos homens, irmãos, não vivenciaram coisas maravilhosas no quesito vertical, o homem e Deus. Mas o que eu achei interessante é que a Bíblia não esconde que esses homens também eram passivos de erro. Todos erraram. Moisés matou um homem, irmão. Amém? A gente pega a vida de Pedro. Pedro, ele mentiu. Judas traiu. A gente pega a vida de Abraão. Olha os erros que Abraão também não cometeu. E o próprio Davi. O que Davi fez, irmãos, foi algo muito sério. Então, eu acho isso maravilhoso, porque por mais que eles tiveram experiências com Deus, a Bíblia nunca escondeu os seus erros. Por mais que nós podemos ter experiências com Deus, nós também erramos. Então este Salmo 51 que foi lido, e que nós fizemos menção aqui do versículo 10, relata justamente um cântico, palavras de um homem arrependido, que clama por misericórdia, que clama por uma nova vida, porque ele fez um pecado terrível, irmão. Davi cometeu algo, eu até citei isso para os jovens. Davi, um homem segundo o coração de Deus, cometeu algo que talvez nós nunca vamos cometer. Esse salmo, ele faz menção desse Salmo 51, quando ele toma para si uma mulher casada, ele adultera, e não satisfeito, ele trama a morte do seu marido. Foi um assassino. Um crime. Se fosse nos dias de hoje, se fizesse uma investigação, Davi seria preso. Olha só. Vamos observar algumas falhas de Davi. E antes de nós entrarmos nesse salmo, 2 Samuel, capítulo de número 11, relata o pecado que este homem, ele cometeu. Uma coisa que nós precisamos entender, é que quando pecamos, irmãos, há uma separação do homem com Deus. Vamos ler mais um versículo, Isaías 59. Isaías 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Isso daqui é muito forte, irmão. Há uma separação. Uma pessoa que procura levar uma vida de qualquer jeito, em pecado, Deus ele não ouve. Há uma divisão, há uma separação. Mas, se confessarmos os nossos pecados, amém? Amém? Então, 2 Samuel capítulo 11, conta o que aconteceu com Davi para ele relatar esse Salmo 51. Olha só. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Aqui está o primeiro erro de Davi. Falhou em sua liderança. Houve um erro aqui de Davi. Um rei, ele tinha que estar na guerra, irmão.
Poderia ter tido acompanhado os seus servos. Davi ficou em Jerusalém. Falhou em sua liderança. Aqui começa a sua destruição. O que nós precisamos entender, irmão, é que certos pecados, eles são construídos, tá? Certos pecados são construídos. A gente contempla, amém? A gente sente o desejo, a gente toma a decisão, e aí a gente age. Alguns pecados são construídos, não é de um dia para o outro, não é de um minuto para o outro. A gente maquina, a gente trama, a gente vai montando, a gente vai sendo o arquiteto do nosso próprio erro. Foi o que aconteceu com Davi. Não foi para a guerra. Amém? Aí no versículo 4 de 2 Samuel capítulo 11, em vez dele fugir, ele se aproxima da tentação. Aí Davi não vai para a guerra, fica em Jerusalém, está lá no seu terraço, observa aquela mulher bonita do outro lado, formosa, diz a Bíblia, e ele manda mensageiros para perguntar quem era aquela mulher. Aquela mulher é Betseba, mulher de Urias. Então Davi mandou mensageiros e mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela. E já ela sim tinha purificado a sua imundície. Então voltou ela para a sua casa. Em vez de fugir, irmão, se aproximou da tentação. Isso aqui é um erro terrível na vida do homem. Ontem nós estávamos aqui no culto com os homens, e o pastor ele citou sobre alguns erros, alguns pecados, que nós vemos na tela do nosso celular. Foi isso? Sabe qual foi o conselho para ele, para nós que estávamos aqui? Irmão, desinstala o aplicativo. Corta pela raiz. Se possível, fica um tempo sem celular, mas não deixe entrar por este mundo da tentação. Foge, irmão, foge. E além dele não fugir da tentação, ele comete um adultério. Ele se deita com essa mulher. E o que aconteceu? Essa mulher engravida. Olha só. Nós estamos contando um relato, irmão, de um homem usado por Deus, de um dos homens mais lembrados das Escrituras, mas que cometeu esse sério pecado. Aí o que ele faz? Quando ele soube que a mulher está grávida, ele tenta manipular a situação. Aí ele manda mensagem, olha, traz Urias, manda Urias voltar para Jerusalém. Quando Urias vem, o que Davi faz? Olha, vai lá para sua casa, descansa. O que Davi queria fazer? Vai para sua casa, se deita com a sua mulher. Quando você souber que ela vai estar grávida, você nem vai notar que esse filho é meu. Olha só. Que pecado terrível, irmão. Davi descobre que Urias não desceu para a casa dele. Sabe por quê? Não, eu não posso. Como eu vou para minha casa? Como eu vou comer? Como eu vou tomar banho? Como eu vou se deitar com minha mulher? Sabendo que o meu povo está em guerra. Davi não satisfeito, sabe o que ele faz? Chama Urias. Urias, vem aqui. Vem aqui no palácio. Toma um vinho aí, meu irmão. Vamos se alegrar. Tenta embebedar agora Urias para ele voltar para sua casa de novo. Olha, Urias, você já está meio cambaleando aí.
Vai lá para sua casa, se deita com a sua mulher. Não foi para casa, irmão. Olha só. Olha a manipulação, a falsidade com que Davi agiu para com um homem de caráter. Nós vemos que Urias era um homem de caráter, um homem que amava o seu povo. Um homem realmente de guerra. Davi descobre mais uma vez que ele não vai para a sua casa. Aí o que Davi faz? Urias, volta para a guerra, vou te enviar uma carta e entrega para Joabe. O que estava escrito na carta? Joabe, coloca Urias na frente do pelotão para ele ser morto. Traidor, irmão. Davi foi um instrumento de justiça. Assassino. Foi isso que Davi fez. Olha o que diz o versículo de número 27 de 2 Samuel capítulo 11. E passado o luto, enviou Davi e recolheu em sua casa, e lhe foi por mulher. E ela lhe deu um filho. Porém, essa coisa que Davi fez, pareceu mal aos olhos do Senhor. Davi pensava que ele estava fazendo que ninguém ia perceber, ninguém ia notar. Deus estava vendo tudo. Deus vê tudo, irmão. Deus vê as minhas falhas, Deus vê a falha dos irmãos. Deus sabe quando você está sozinho, na tela do seu tablet, do seu computador, do seu celular. Deus sabe as coisas que você pratica. Deus sabe, o pastor não sabe, eu não sei, os irmãos não sabem, mas Deus, ele vê, irmãos. Nós não podemos nos esquecer disso. E tem coisas que nós fazemos que parecem mal aos olhos do Senhor. E o pecado, irmãos, Deus nos perdoa. Deus, ele nos purifica, como já lemos. Mas o pecado tem as suas consequências. E Davi teve as suas consequências. Amém? Então, a negligência espiritual abre portas para a tentação, abre portas para o pecado, irmão. É por isso que o crente, o homem, o servo de Deus, o jovem, não pode parar de orar, irmãos. Não pode parar de ler a Bíblia. Tem que vir congregar. Tem que ter amizade, comunhão com os irmãos de Deus. Tem amizade com homens e mulheres de Deus. Tem amizade com seu pastor. Tem amizade com seus líderes, irmãos. Não negligencie a sua vida espiritual. Quanto mais você negligencia, mais os portões vão se abrindo. A tentação vem. O pecado entra, irmãos. E aí pode chegar um determinado tempo que... Os irmãos estão entendendo a palavra? Amém. E aí o que acontece? Deus levanta o profeta Natã. Os irmãos conhecem a história. Amém? Deus levanta o profeta Natã para repreender Davi. Olha, Davi, havia um homem que tinha muitos cordeirinhos, mas também havia um homem que só tinha um. Você acredita, Davi, que esse homem que só tinha um, que tinha várias, pegou o cordeirinho daquele que só tinha um, e ali, fez ali um jantar. Davi, quando Natã falou isso, Davi, se ele fica bravo, ele falou, rapaz, esse homem aí é digno de morte. Natã olha bem nos olhos dele e fala, esse homem é você, Davi. Você cometeu esse erro, você errou, você pecou. Olha, por causa disso, a espada nunca mais sairá da sua casa.
Olha para a história da família de Davi. Um homem segundo o coração de Deus, mas um dos piores pais que a Bíblia nos mostra. Irmão se deitando com irmã. O filho querendo a morte do pai. Olha que perseguição teve na própria casa de Davi, por causa desse erro, por causa desse pecado, por causa das consequências. Mas vamos ler o versículo 9 de 2 Samuel, capítulo 12. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 9. Olha só, depois que o profeta Natan falando com Davi, por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? Isso deve ter pesado muito para Davi, irmãos. A Urias, o Heteu, feriste a espada. Não foi os homens que feriram Urias, foi você, Davi. É como se você mesmo tivesse pegado a espada e colocado nele. E a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Olha só. Versículo 10, irmão. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias o Heteu, para que te seja por mulher. Deus viu tudo, irmãos. Deus, ele viu tudo. Versículo 11. Assim diz o Senhor, eis que suscitarei da tua mesma casa, um mal sobre ti. Tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as deixarei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Olha só, Deus foi desvendando tudo o que ia acontecendo com Davi, irmão. 12. Porque tu fizeste oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Você quis esconder o seu pecado de todo mundo, mas eu vou fazer este negócio perante todo o povo, Davi. Todos vão ver. E aí Davi reconhece, irmão. Davi, ele reconhece. Versículo 13. Então disse Davi ao Natan: pequei contra o Senhor. Reconheceu e confessou. Um dos motivos, irmãos, porque Davi também é chamado um homem segundo o coração de Deus, um dos, é porque quando ele se arrepende, quando ele se arrependia verdadeiramente. Pequei contra o Senhor, e disse Natan a Davi: também o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás. Davi, irmãos, ele deve ter ficado numa angústia tão grande, num arrependimento tão grande, numa dor interna tão grande, que ele escreve o Salmo 51. Olha só o que o pecado pode fazer na vida do homem. As consequências que pode nos alcançar. Por isso que nós devemos fugir, irmão. Foge da tentação, foge do pecado, foge das coisas da carne, busca o céu, não negligencia a sua vida espiritual. E aí eu quero falar para os irmãos algo que Deus colocou fortemente no meu coração. Às vezes, nós reconhecemos o nosso pecado. Às vezes, nós confessamos o nosso pecado. Mas nem sempre nós temos o mesmo desejo de mudança como Davi teve. Deus colocou isso no meu coração, irmão. Nós pedimos perdão pelos nossos erros, pelos nossos pecados, mas nem sempre temos o desejo ardente de mudança.
quando Davi escreve o Salmo 51, olha só o que ele fala: tem misericórdia de mim, ó Deus. Em algumas versões está escrito: compadece-te de mim. O que é compadecer? É você mostrar favor, é você sentir a dor da pessoa. Misericórdia é a prática, é quando você pratica com paixão. O que Davi estava falando para Deus? Senhor, tem misericórdia de mim, compadece-te de mim. Sente, entra dentro do meu interior. Veja o que eu estou sentindo. Olha a agonia que esse pecado me causou. Olha como está o meu coração, olha como está a minha mente. Olha como eu estou arrependido, compadece-te de mim. Esse salmo mostra, irmãos, um arrependimento verdadeiro de Davi. Outra coisa que ele fala: apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Elimina, Deus, completamente. Apaga da memória. Me perdoa. Tudo isso Davi está falando nesse salmo, irmão. Senhor, eu errei feio. Eu assassinei, eu tomei por mulher, uma mulher que era casada. Não era para me ter feito isso, eu deveria fugir. Mas tem misericórdia de mim, entra dentro de mim. Apaga da memória, me perdoa. Outra palavra que ele usa no versículo 2: lava-me completamente da minha iniquidade. Lava-me. Faça uma limpeza completa, Senhor. Aleluia. Tanto no meu físico, quanto no meu espiritual. Lava-me. Coloca vestes novas. Faça de mim um novo ser. Foi o primeiro hino que o pastor cantou. Exatamente. Davi estava clamando por essa mudança. Entra no meu coração e purifica do meu pecado. Purifica-me do meu pecado. Davi estava olha, Senhor, eu quero estar em uma situação em que eu seja aceitado por Ti. Eu quero ser limpo, eu quero ser liberto. Liberta-me, purifica-me. Tudo isso Davi falando nesse salmo, irmão. Interessante é que Deus não alcançou somente Davi. Deus alcançou todos nós quando Ele morreu lá na cruz do Calvário. Quando Deus morre na cruz do Calvário, Ele está se compadecendo de nós. Quando Deus morre na cruz do Calvário, Ele está apagando os nossos pecados, Ele está nos lavando, Ele está nos purificando. Deus alcançou Davi, mas Deus também alcançou a minha e a sua vida. É por isso que, se arrependermos, se confessarmos, Ele é fiel e justo, irmão. Esse salmo é um salmo maravilhoso. Davi, ele se derrama, ele tem o desejo real de mudança. Versículo de número 8, olha o que fala: faz-me ouvir júbilo e alegria, para que goze os ossos que tu quebrastes. Davi, ele mostra que agora, até o externo dele, esse pecado foi tão terrível na vida dele, que não machucou ele só interiormente, mas esses ossos quebrados, muitos dizem que Davi chegou a ficar até enfermo, por causa dessa agonia que ele ficou, irmão. Então é um salmo que mostra um verdadeiro arrependimento.
E aí, irmãos, o versículo de número 10, que nós lemos aqui, ele é maravilhoso. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Versículo de número 5, volta lá, Heitor, um pouquinho. Eis que iniquidade fui formado, e em pecado concebeu a minha mãe. Eu fui formado em iniquidade, Senhor. Em pecado a minha mãe me concebeu. Talvez o meu coração ainda não foi transformado, mas eu oro, eu clamo para o Senhor agora. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Faça em mim um novo homem. Essa palavra criar, cria, ela tem o mesmo sentido, o mesmo significado lá de Gênesis. Quando Deus ele cria o mundo, as coisas que nele existem, os animais. O que Davi está dizendo? Que por ele só ele não consegue. É Deus que tem que intervir na vida dele. Tem que ser algo divino, tem que ser algo vertical. Senhor, com minhas próprias forças, só com meu desejo eu não consigo. É o Senhor que tem que entrar dentro de mim e fazer acender essa chama, criar esse novo coração. Aleluia! Muda, Senhor, cria um novo coração. Faz uma nova mente, uma nova vontade, um novo pensamento, uma nova memória. Cria um verdadeiro homem, uma novas emoções, novas atitudes. Que eu não venha agir como eu agi nesses dias atrás, mas que eu venha agir com atitudes que somente te agradam. Olha o desejo que esse homem teve de mudança. Esse é o desejo que nós devemos ter, irmãos. Infelizmente, é por isso que muitas pessoas vêm para um culto como esse, irmãos, e aí vai para casa, Deus não falou, eu não senti nada, os louvores não tocou a minha vida. Não é, irmãos, é porque você não deseja essa mudança. Você ainda está no erro. Você não quer uma mudança genuína, verdadeira. É por isso que os cultos para você, eles são praticamente iguais. Deus ele não fala, Deus ele não age, você não sente. É você o problema. Irmão, mas se você se prostrar, com seu coração aberto, reconhecer que é um pecador, confessar e desejar verdadeiramente por uma mudança, irmão, todo culto vai ser diferente. Todo culto Deus vai falar, todo culto você vai sentir, aleluia. Todo culto você vai querer dar glória, irmão. Você vai querer sentir a presença. É isso que o crente está precisando. De mudança, de um novo coração. Que Deus venha renovar um espírito reto dentro de nós, irmão. Viver de uma forma justa diante de Deus. Deus, renova, cria em mim um coração puro e renova um espírito reto. Que eu venha viver de uma forma justa diante do Senhor. Faça isso na minha vida, Deus. É isso que nós estamos precisando, irmão. É isso que nós estamos precisando. Palavra de domingo do pastor Nascimento, irmão. Irmão, aquele céu que foi nos apresentado e falado domingo passado, só vai entrar nele quem desejar ter esse coração puro. É só quem desejar ter esse coração puro, irmão. Largue o pecado. Tire o pecado da sua vida. Clame por vestes novas, por ser lavado, por ser purificado, por ser renovado, por ter um coração puro. E aí, irmãos, versículo de número 12. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. E sustente com o espírito voluntário. Irmão, não tem coisa melhor do que um crente cheio de Deus, convicto da tua fé,
saber, irmãos, que a salvação é logo ali. O crente não teme a nada, irmãos. As pessoas estão perdendo essa alegria da salvação. Hoje fomos almoçar na minha sogra. Minha sogra vendo ali as notícias da guerra. Ai, gente, eu estou com medo. Estou com medo. É um medo que eu não sei o que eu faço. Mas por que, Neide? Porque se a guerra vier aqui para o Brasil, eu não sei para onde eu vou. Falei, seu problema pode ser resolvido hoje, não foi, Pati? Seu problema pode ser resolvido hoje. Se lance aos pés da cruz. Aceite a Cristo de novo. E você não vai temer morte, não vai temer enfermidade. Porque a alegria da salvação vai dominar o seu coração. Aleluia. Irmãos, quando desejamos e temos um coração puro, um espírito reto, a alegria da salvação é algo que domina e preenche o crente. Aleluia. Glórias a Deus. Que nós venhamos guardar essa palavra no nosso coração, irmãos. Que nós venhamos guardar essa palavra no nosso coração. Não negligencie a sua vida espiritual. Foge da tentação. Errou, irmãos. Errou, pecou. Entra no teu quarto. Fecha a tua porta. Abre a Bíblia no Salmo 51. E fala, Senhor, faço das palavras de Davi a minha nesse momento. Mas com o coração aberto. Ô irmão, o céu te visita lá no seu quarto. Ali você é renovado. Deus te torna a dar alegria. Mas não negligencie a sua vida espiritual. Que Deus nessa noite venha abençoar a vida de cada um. Que Deus nessa noite venha visitar o coração de cada um. Que Deus nessa noite venha criar em nós um coração puro, um espírito reto, no nome do seu Filho amado Jesus. Que Deus os abençoe. Amém, igreja. Aleluia.